que você adora e é porque ele sabe tudo mesmo, né? Christian Peterman, boa noite, meu irmão. Boa noite. Obrigado mais uma vez por ter vindo. Eu que agradeço. Opa. Eu estava conversando na terça-feira passada com duas bonitinhas. Rapaz, elas têm ascendência igual a nossa. Ah, certo. Rapaz, que coisa mais linda. Foi uma boa conversa. Te apresento elas depois. Beleza, beleza. Christian, você conversou com o diretor Walter Salles, a atriz Alice Braga. Isso mesmo. Ambos da principal estreia da semana, que é o Na Estrada, que parece que é distribuído pela nossa amiga. Pela Play Art, exatamente. Uma aposta coprodução brasileira da Play Art. Legal. Vamos ver como é que ficou essa matéria? Estou super curioso para ver. Calma aí, rodou. Roda lá. I first met Dean not long after my father died. I was a young writer, trying to take off. Então, Rony, para começar a conversa sobre a estreia de Na Estrada, ao meu lado, o diretor do filme, Walter Salles. E minha primeira curiosidade é básica. Eu queria saber em que altura da tua vida apareceu o livro On the Road, do Jack Kerouac, e como foi a importância na leitura, naquele momento, deste livro tão iconográfico. Bom, eu tinha 18 anos, que é a idade dos personagens. Certo. Apaixonados por liberdade, eu também era. Naquele momento... Naquele momento, continuo. Continua, perfeito. Mas eu li nos anos 70 no Brasil, onde a liberdade era uma coisa muito relativa, como você pode imaginar. Certo. Quer dizer, época difícil aqui, e o livro é exatamente o contrário. Então eu fiquei muito encantado pelo livro naquele momento, e quando me ofereceram essa adaptação, muito tempo depois eu tinha feito um filme chamado Diário de Motocicleta. Certo, com o mesmo roteirista. Com o mesmo roteirista, aí me ofereceram. José Rivera, José Rivera. Porto-riquenho. Exatamente. Aí quando voltaram a falar desse livro, né? Deu um brilho no olho. Porque tinha sido um livro que tinha determinado um antes e um depois. Tem coisas na vida da gente que faz uma divisão que faz essa divisão de águas, e você se diz, olha, talvez seja algo para fazer. Se eu soubesse que ia demorar 8 anos, eu não teria feito. With becoming a Dean Moriarty began the part of my life you could call my life on the road. Eu acho que os filmes de estrada permitem, primeiro, uma reinvenção do personagem. Quer dizer, você, à medida que você se distancia, você pega a estrada de uma forma ou de outra, ou com a mochila, ou de carona e tal. À medida que você se distancia do ponto de origem, você entende melhor de onde é que você vem. Ok. E talvez quem é que você possa vir a ser. Certo. Entende? E eu acho que o cinema é, antes de mais nada, sobre transformação de personagem. O arco dramático O arco dele. dos personagens. Então é muito tentador fazer filmes sobre isso. Tá. E eu acho que o cinema também é aquilo que te leva para um lugar que você nunca foi. Quer dizer, na infância, o cinema é aquilo que me mostrava que o mundo era muito maior do que eu imaginava que ele podia ser. Dean just raced in society. He had just married a 16-year-old chick named Mary Lou. Where do you find such absolutely wonderful people? I've never seen anyone like them. Ao meu lado, Alice Braga, que faz uma participação especial no Na Estrada. E minha primeira pergunta é, considerando, por exemplo, Ensaio sobre a Cegueira do Fernando Meirelles, este é a segunda coprodução internacional dirigida por um brasileiro, que é a adaptação de uma obra consagrada literária. Como foi o teu envolvimento Na Estrada? Quanto tempo você filmou? Como foi a participação no teu papel? Foi... Bom, antes do que mais nada, eu me sinto exatamente pelo que você falou, muito honrada de poder fazer parte desses dois projetos. Além, são dois diretores que eu admiro muito e que eu adoro o trabalho, e, enfim, que são referências para mim. Poder fazer um filme como esse foi um sonho, porque eu sempre quis trabalhar com o Walter. Okay. E fora isso, assim, eu já tinha lido o livro, então foi um presente poder... Você leu o livro em que altura da tua vida? 17, 18 anos. Bem nessa fase, exatamente. Perfeito. Então foi maravilhoso poder fazer parte de um projeto tão especial, um projeto que eu sabia que era muito especial para o Walter, e a realização de um sonho para trabalhar com o Walter. E aí eu me joguei e falei, vamos quando, que horas...
Aí a gente ia filmar tudo no México, acabou filmando um pouco em Phoenix, no Arizona, porque estava muito violento, né, por causa dos cartéis na fronteira México-Estados Unidos, que Mas infelizmente... usou as duas locações, um pouco em Phoenix e depois um pouco em Puebla, perto da cidade do México. Tá. E foi maravilhoso, porque na verdade eu filmei 4 dias só, né, porque é uma passagem rápida, assim, né, na vida do Sal. É uma das historinhas que ela, eu sempre digo assim, parece que é uma pincelada, que ela vem, traz alguma coisa pra ele e vai. E você chegou a pôr o pé na estrada alguma vez na tua vida? De fato? Muitas vezes. Muitas vezes? Muitas vezes. Fui muitas vezes na América Latina, fui daqui para a Argentina algumas vezes de carro. Tá. Na Europa fiz uma viagem um pouco maluca que foi até a Lapônia, lá em cima. Ok. E como foi a tua química, a tua convivência com o Sam Riley, que é um ator, vamos dizer, em si pouco conhecido do grande público, mas que aqui tem uma oportunidade fantástica de aparecer e, vamos dizer, necessita uma boa química entre vocês dois pela história que os personagens têm. Como foi a convivência com esse ator inglês? Eu conhecer ele, poder trabalhar com ele foi maravilhoso. Ele é um ator super delicado, super generoso, carinhoso, queria ouvir, sempre perguntava se eu estava bem, queria ouvir o que eu tinha para fazer. Então foi uma coisa bem legal, porque a minha personagem inteira é com ele, né? Sim. Eu conheci o Garrett. Ela vive em função dele. Eu vivo em função dele. When are you gonna go back to Denver? I don't know. I don't know what I'm gonna do. I could go back to my fiancé. Fiancé? He's a sailor. He's been away a while. He's nice. That's good. E aí, a última pergunta, é uma pergunta que inevitavelmente, ainda mais diante dos fenômenos que ela protagoniza, é inevitável, é mencionar a presença da Kristen Stewart, que tem um fã-clube entre os adolescentes gigantesco pelas franquias Crepúsculo, Branca de Neve agora. Como você acha, de repente, que o público da Kristen Stewart, que vai estar interessado pela presença dela, ainda mais quem se informa que tem cenas sensuais, vai, de repente, mergulhar nesta jornada? O que eu posso falar da Kristen Stewart é que ela é uma atriz corajosa, muito talentosa, que entende muito bem do que significa aquele personagem. O drama do personagem. O drama do personagem, e o defende com unhas e dentes. Então, legal. Ela merece o fã-clube que ela tem. Pessoal, tudo seu. Rony, por favor, assistam o filme. Acho que vocês vão se emocionar. Vou ficar muito feliz com a presença de todos vocês. Está lançando agora no dia 13 de julho. E em muitas salas, então busque. E divirtam-se. É um filme muito emocionante, muito especial. E eu espero que todos vocês curtam bastante. Um beijo, Rony. And I shambled after as usual, as I have done my whole life after the people that interested me. Because the only people that interest me are the mad ones. The ones who are mad to live, mad to talk, desirous of everything at the same time. The ones that never yawn or say a commonplace thing, but burn like Roman candles across the night. Viu? O que você achou? Bom, seguinte, Walter Salles contou uma história da qual ele gosta muito. Ele foi um grande aventureiro colocando o pé na estrada durante a juventude e ele conseguiu traduzir bastante bem a história do Alan Kerouac, justamente então, muito sexo, muitas drogas, muito discurso libertário, com algumas grandes qualidades, principalmente o trio central de atores. Sam Riley e, em especial, Garrett Hedlund, que é um ator que eu não conhecia praticamente, tinha visto ele em Tron, O Legado, está fantástico, os dois estão fantásticos, mas eu preciso dar o meu braço a torcer, em especial para Kristen Stewart, que eu sempre falo mal aqui, nunca gostei, em especial pela saga Crepúsculo, no qual ela está sempre muito ruim. Ela realmente está bem no papel, num papel complexo, num papel extremamente adulto, de nudez, de comportamento desregrado. Ela está fantástica. Agora, sem ser exatamente um depreciativo, é uma característica do Walter Salles. O filme é uma leitura higienizada do livro On the Road. Mas isso é característica do próprio Walter Salles enquanto cineasta. Ele trabalha novamente com o roteiro do porto-riquenho José Rivera.
José Rivera trabalhou com Walter Salles no Diários de Motocicleta, que era uma leitura higienizada do Che Guevara, da obra do Che Guevara. É um filme todo limpo, é um filme todo bem apresentado, todo bem acabado, até as horas de sarjeta, as horas de drogas pesadas, são maquiagens, são cenas bem encenadas pelo Walter Salles. Algumas pessoas poderiam falar que falta a sujeira, falta a coisa real, a autenticidade do texto do Kerouac. Mas esta não é a pegada do Walter Salles. Seria bobagem exigir isso do cinema plástico, do cinema belo que ele sempre fez. É um Diário de Motocicleta com texto Underworld, com texto beatnik. É um bom drama, um bom filme muito bem conduzido, mas limpinho. É a única questão que não é negativa que eu colocaria para o filme. Na verdade, você acha que é uma adaptação do clássico beatnik? Sim, exatamente. Tá. Mas, por essa leitura, realmente é um filme, repetindo a palavra, higienizado, porque o conteúdo libertário do romance pega pesado, vai aos extremos. Então, sexo e drogas estão no filme, mas de uma forma plástica, de uma forma que não seria o autêntico beatnik. Mas isso não tira méritos do filme. Seguramente. Bem dirigido para os atores, bem conduzido e sempre bonito de se ver, como é o estilo do Walter Salles. Bom, outra estreia de amanhã é um autêntico filme de samurai. Sim. Os 13 Assassinos. Alguma coisa a ver com aqueles antigos filmes de Akira Kurosawa, com Toshiro Mifune? É um tradicional filme de samurai. É realmente uma aventura que resolve suas questões em lutas violentas, mas a direção é do Takashi Miike, que é um cineasta da nova geração. Aliás, é a primeira vez que um filme dele é lançado em cinema comercialmente no Brasil. Até hoje sempre foi apenas em home entertainment. E Takashi Miike tem um estilo over the top, tem um estilo exagerado. Ele não é clássico como Akira Kurosawa. A primeira metade dessa história é absolutamente clássica no tratamento. É a história, no final do shogunato, no final da era dos shoguns, um dos shoguns mais poderosos tem como assistente, como assessor próximo, um psicopata, um assassino que está trucidando aldeias, trucidando mulheres. E aí 13 assassinos se reúnem contra esse vilão, digamos assim. E é a história de 13 assassinos contra um exército de mais de 200 pessoas. E aí a segunda metade do filme se ambienta inteiro numa armadilha armada numa aldeia, numa pequena cidade. Ou seja, cenograficamente o filme é primoroso, porque toda a metade final é o grande embate de 13 assassinos contra 200 capangas deste louco em cenas impecáveis. Aí nós vemos agora um pouco o auge do espetáculo que o Takashi Miike preparou. Quem gosta do gênero filme samurai, um gênero que nós não vemos na tela há muitos anos, um gênero que até mesmo dentro da cinematografia japonesa está um pouco em desuso, digamos assim, vai se maravilhar com o espetáculo que Miike ofereceu. Violência extrema, nada fora do tom, nada de mau gosto. É um cinema extremamente elaborado, é um cinema bonito de se ver, obrigatoriamente em tela grande. Então, 13 Assassinos mata um pouquinho a saudade desse gênero que se transformou num dos ícones, num dos tops. Sanjuro. Sim, Yojimbo, que teve várias continuações, várias séries. Sanjuro. Os Mas então, samurais. É um 13 Assassinos para a nova geração. Um ritmo mais acelerado, Kurosawa e outros cineastas eram mais lentos. É um ritmo um pouco mais acelerado para a sensibilidade moderna. E o final é espetacular, em todo o jogo cenográfico, em toda a resolução realmente levada ao físico, ao embate. Tô nessa. É muito bom. Tô nessa. Bom, e agora como estão incensando isso aí. Semana passada, isso é um dos muitos filmes de super-herói dessa temporada, que é o espetacular Homem-Aranha. Você foi ver? Bom, eu fui ver agora, que já está em cartaz, uma sessão lotada. Primeira coisa que eu acho muito estranho, como o Hollywood está louca de recontar novamente a história do Homem-Aranha apenas 10 anos. Absurdo isso. Apenas 10 anos depois do primeiro filme de Sam Raimi. Por quê? Para quê? Para onde? Mas
o filme tem uma pegada que o diferencia, em especial com a trilogia, com a obra do Raimi. Eles estão tentando transformar esse herói realmente num ídolo teen. Destaca-se o lado adolescente, o lado jovem, o lado pueril e imaturo do personagem. Para tanto, escolheram como diretor Mark Webb, que há 2 anos atrás, 2 anos e meio, emplacou uma comédia romântica cult, deliciosa e simpática, chamada 500 Dias com Ela. E essa pegada jovem que ele revelou, também como diretor de videoclipes, está sendo aplicada aqui num filme que vai agradar, mas também vai irritar ao mesmo tempo, porque... Por quê? Ele revisita vários pontos que a gente viu há 10 anos atrás e depois na continuação do Raimi. Então, ele tem, como eu falei, essa pegada alternativa pelo viés do adolescente, mas em termos de história, obviamente, ele não cria nada de novo. Ele é fiel a todo o desenvolvimento dos quadrinhos, do personagem do Peter Parker. Mas, pelo menos, o ator escolhido, Andrew Garfield, agora o vemos como Peter Parker, o vimos em A Rede Social, Não Me Abandone Jamais, tem carisma, digamos assim, uma versão mignon do Tobey Maguire, mas ele consegue carregar o filme, e a parceira romântica dele, que era Kirsten Dunst, nos 2 primeiros filmes, agora interpretada pela ruiva tingida de loira Emma Stone, do filme A Herança, por exemplo, que é uma atriz também muito carismática, uma atriz da nova geração que tem já um bom séquito de fãs e tem presença em cena, forma uma ótima química entre Andrew Garfield e Emma Stone. E, por enquanto, a bilheteria está correspondendo bem. Não está sendo um estrondoso sucesso, não é Vingadores e não será Batman, que vai fazer mais sucesso por ser final de trilogia, mas está indo bem, vai ter continuidade. Agora, 10 anos depois de contar essa história, realmente... Eu não veria. Eu pessoalmente não veria. É um tanto incompreensível, assim. Enfim. A indústria está louca. Também acho. Isso é uma coisa muito boa que você vai... E eu posso dizer, isso é uma coisa muito boa que você vai recomendar. Bom, com certeza. Essa é uma trilogia de peso. De peso, com certeza. Trilogia da incomunicabilidade. Michelangelo Antonioni, isso é de primeira grandeza. Um dos pontos altos da fantástica carreira do mestre italiano Michelangelo Antonioni. Esta trilogia da incomunicabilidade foi realizada em 60, 61, 62, A Aventura, A Noite, O Eclipse, com grandes ícones do cinema europeu da época, A Aventura, Monica Vitti e Lea Massari, A Noite, Marcello Mastroianni, que nós vemos agora, Monica Vitti, e O Eclipse com... A Noite é Jeanne Moreau e Marcello Mastroianni, e A Aventura, novamente, Monica Vitti, desta vez com Alain Delon. Essa trilogia da incomunicabilidade, eu tenho uma grande curiosidade de ver como o espectador jovem responderia a ela, porque mostra... numa geração, é a primeira geração que discute um certo niilismo, uma certa falta de perspectiva de uma geração jovem, de um momento da história. Michelangelo Antonioni criou situações de casais, situações mínimas, mas extremamente objetivas quanto à falta de perspectivas de uma classe elitista, de uma cultura dominante na Europa. A geração dele, em 3 filmes de plasticidade, os 3 em preto e branco, de acabamento e de um rigor de roteiro, que são verdadeiras lições de aula para quem quiser tomar contato com um gênio se expressando da melhor forma possível. Desculpe só o erro com Jeanne Moreau, desculpa A Noite, imagina, mas fazendo uma belíssima dupla com Marcello Mastroianni, mas é realmente um recorte, uma fatia da década de 60 que merece resgate, ainda mais nessa coleção da Versátil, que está cheia de extras, está muito bem acabada em enquadramento, é um lançamento primoroso. Eu também recomendo. Com certeza. Vi os 3 e recomendo. Bom, se meu querido amigo Christian Peterman, como você sabe, eu disse anteriormente que ele sabe tudo e sabe mesmo. Às vezes ele se engana um pouco, mas é um brilhante crítico de cinema, nós sabemos disso. Para mim, o melhor de todos. Ele está aqui no Todo Seu há muitos anos, no quadro Em Cartaz, como você sabe, mas ele também escreve para a revista Rolling Stone, é programador do Cineclube MUBI e está conosco todas as quintas-feiras.
Em breve estará numa revista muito elegante também, fazendo as suas... Anunciaremos isso em breve, com certeza. Se Deus quiser. E eu sempre falo, quintas-feiras, olha, ele é o quê? Eu sou todo seu, muito longe da incomunicabilidade, promovendo aqui a comunicação com a sétima arte.